Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro do Êxodo, capítulo 2, apenas o versículo de número 15, que está assim: quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian, e lá se sentou junto a um poço. Você deve conhecer a história de Moisés. Quando criança, Moisés, pela graça de Deus, pela mão poderosa de Deus, Moisés, um hebreu, foi criado como um príncipe nos palácios do Egito. E ele cresceu ali e durante 40 anos ele viveu de uma forma nobre, ele era um dos príncipes e era muito bem tratado. No entanto, de algum modo ele sabia, conhecia a sua linhagem, conhecia a sua descendência, ele sabia que era um hebreu, era um estrangeiro ali, e certa feita ele viu um egípcio maltratar um hebreu, e aí então ele acaba matando esse egípcio, esconde o corpo desse egípcio e pensa que então ele havia feito a justiça. No outro dia, ele vê dois hebreus brigando entre si, e ele então vem ao encontro deles e pede a eles que parassem com aquilo, mas os hebreus, eles retrucaram, fazendo com que Moisés soubesse que todo mundo já conhecia o homicídio que ele já havia praticado. E Moisés então fica com medo e foge para o Egito. Foge do Egito para a terra de Midian. Ele sai do Egito e vai para a terra de Midian, para o deserto. No meio do deserto ele fica lá porque ele até soube que o próprio faraó quis tirar a vida dele por conta do homicídio que ele praticou. Moisés então ficou ali no deserto de Midian durante 40 anos. Durante 40 anos da sua vida, da primeira fase da sua vida, ele foi criado como um príncipe, educado como um príncipe. Na sua segunda fase, agora ele era um peregrino no deserto. Ele agora era um pastor de ovelhas. Ele agora vivia no campo e já não tinha mais as mesmas regalias, nem os mesmos benefícios. Pois bem, eu quero pensar um pouco sobre essa fuga de Moisés para o deserto de Midian. Porque essa fuga muitas vezes representa alguns momentos da nossa história. Algumas vezes nós temos vontade de fugir para muito longe, para longe de todas as pessoas, para longe de todo o contato, para longe do mundo. Queremos estar distantes, sozinhos. Queremos nos encontrar, não encontrar outras pessoas, mas nos encontrar e nos aquietar. E aí então, nesse silêncio solitário, tentar então encontrar um pouco de paz. Moisés fugiu porque ele havia sido mal interpretado pelos seus próprios irmãos. Meu amigo, minha amiga, como é triste quando nós queremos fazer o bem e somos mal interpretados. E o resultado dessa nossa ação mal interpretada é tão ruim que temos a vontade de fugir, largar tudo e ir para o meio do deserto. Como é triste quando as pessoas que estão ao nosso redor não entendem que a ação que fizemos, a ação que levamos adiante foi para ajudar e não para atrapalhar, nem para prejudicar. Mas vivemos num mundo de complexidades. O homem é um ser complexo e nem sempre quem sofre entende muito bem as ações daqueles que estão ao seu lado. Moisés, ele tentou ajudar o seu povo, tentou ajudar dois homens hebreus, seus irmãos, que estavam brigando, e esses seus irmãos revidaram, eles não aceitaram, não interpretaram muito bem a intervenção de Moisés, e Moisés, então, por conta disso, e mais a notícia de que o faraó queria matá-lo, ele fugiu para o deserto. Meu amigo, minha amiga, você está fugindo para o deserto por causa de uma má interpretação das suas palavras, do seu ato, da sua intervenção. Você quis ajudar e não foi bem entendido, não foi bem entendida, e por isso agora está nessa situação delicada e quer fugir de qualquer tipo de contato, está indo para o deserto. Pois bem, Moisés foi para o deserto. Moisés foi para o deserto e lá também ele viu o fim dos seus sonhos. Porque no palácio
tudo que ele poderia esperar era poder e riqueza. No entanto, fugindo do palácio, fugindo do Egito, ele foi para o deserto onde nada havia de promissor para ele. Era o deserto. Seus sonhos haviam terminado. Algumas vezes nós buscamos o deserto, buscamos lugares distantes, longe das pessoas, porque os nossos sonhos, segundo o nosso parecer, terminaram, acabaram. De alguma maneira, com pessoas, circunstâncias, crises, de alguma maneira os nossos sonhos acabaram e então nós queremos fugir para o deserto, ficar longe de todo mundo. Será que também é esse o seu caso? De você estar fugindo para o deserto, querendo fugir para o deserto, estar distante de todos, porque os seus sonhos acabaram e você não aguenta o peso dessa perda, a perda dos seus sonhos? Moisés foi para o deserto porque também teve medo. Sim, medo de ser morto pelo faraó. O texto diz que então Moisés ficou com medo quando soube que os seus compatriotas, os seus irmãos hebreus estavam já acusando do homicídio que ele havia praticado, e com medo também do faraó ele fugiu. O medo, meu amigo, minha amiga, também nos faz fugir para o deserto. Ficar distante de tudo e de todos, porque temos medo, não temos forças, recursos para enfrentar aquilo que vem contra nós, aquilo que nos ameaça. Então, algumas vezes, talvez muitas vezes, a opção que nós escolhemos é de fugir para o deserto. Qualquer que seja a sua situação, se a sua situação é de fuga para o deserto, se sua vontade de fugir para longe de todos e de tudo, por conta de ter sido mal interpretado nas suas ações, por conta de ter terminado seus sonhos ou por ter medo, qualquer que seja a situação, Deus vai ao seu encontro. O Senhor Deus vai e encontra você no meio do seu deserto. E através da sarça ardente, daquele arbusto que ainda arde, representando a presença de Deus, Ele restitui a sua história como Ele restituiu a história de Moisés. Creia no Senhor. No meio do seu deserto, no meio da sua fuga, o Senhor o encontrará. Basta abrir o seu coração para que Jesus possa manifestar a sua presença e restaurar a sua história. Confie, não desista, confie no Senhor. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que, mesmo que você esteja no meio do maior deserto da sua vida, por conta do medo, dos sonhos acabados, de ter sido mal interpretado, mesmo que você esteja no seu maior deserto, que Deus possa encontrá-lo, abençoá-lo e restaurar a sua história. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.